Em relação ao Musk... Bom, em relação ao caso de hoje, eu venho acompanhando, né? E, sinceramente, me surpreende a celeuma alguma, né? Ainda bem que me pareceu, pelo que eu vi nos meios de comunicação, bem menor, eu me surpreendi com essa celeuma toda, porque até onde eu pude observar, e aquilo que está à disposição do público, ou que se torna público através dos meios de comunicação, dos sites, próprio GGN, que noticia para a gente, claro, eu gosto de observar, leio naturalmente aquilo que está nos jornais, mas, claro, como pesquisador, eu entendo que eu tenho que ir às fontes primárias, no caso, as decisões, né, as decisões processuais, aqueles que formam o que a gente chama de documentação primária. Então, o que eu vi até agora? Eu não vi absolutamente nada que comprometesse o devido processo legal ou o cerceamento da ampla defesa de quem quer que seja. O ministro Alexandre de Moraes procedeu, observou o devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a competência reside nele, ele, portanto, como relator, tem a faculdade de tomar medidas monocráticas que podem ser recorridas para os órgãos colegiados do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão que saiu hoje, né, aliás, já além do prazo que o ministro estabeleceu, porque foi no dia 28, as 24 horas começaram a correr, e nesse sentido, portanto, a decisão de agora, do final do dia da suspensão da Rede X, me pareceu, do ponto de vista daquilo que nós chamamos do devido processo legal, da obediência ao processo legal, absolutamente legal e legítimo. Antônio, deixa eu só convidar para entrar aqui na sala com a gente, aqui, a Paloma Rossino. Ela é diretora do Instituto de Referência em Internet, Sociedade e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Paloma, obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite também. Boa noite, Nassif. Boa noite, Martônio. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Várias pessoas em diferentes fusos podem assistir a gente. Então, as consequências que você vê aí, quais são aí, a partir desse primeiro... do Alexandre de Moraes ter atravessado o Rubicão aí? Boa noite, cumprimento, boa noite, Paloma. Mais uma vez, bom, como eu ia dizendo, do ponto de vista da estrita legalidade, eu não vejo nada que possa comprometer, como eu disse, o devido processo legal e a ampla defesa daqueles que representam, ou do próprio X, da rede X ou da subsidiária da Starlink, ou subsidiária não, da integrante também do conglomerado de empresas de Elon Musk, como a Starlink. Então, eu não vejo nenhum problema. Isso é uma coisa, do ponto de vista, na verdade, da estrita legalidade, da obediência ao devido processo legal, ampla defesa com os recursos a ela inerentes. Como eu lhe disse, pelo que acompanhei daquilo que estava disponível em peças processuais, eu não vejo absolutamente nenhum tipo de deslize, algo que se possa criticar o ministro. Do ponto de vista também, isso da perspectiva processual, digamos assim. Do ponto de vista material do direito, né, todos nós sabemos, né, Nassif? A regulação, principalmente a regulação dessas plataformas, e das plataformas de comunicação, ela não é nenhuma novidade. A Alemanha, por exemplo, partiu na frente em 2017, a Comunidade Europeia expediu regulamentação sobre isso, o Brasil expediu regulamentação sobre isso, todos pedem regulamentação sobre isso, e baseado num princípio, é meio óbvio ter que repetir isso, Nassif, mas é um princípio, eu reputo muito importante, a figura intelectual de Norberto Bobbio. Se trata de um liberal, ou seja, que dizia que a democracia é, sobretudo, um sistema de limites impostos a todos. Então, o que esses países democráticos fazem, na verdade, como os países da União Europeia, como o Brasil, como diversos outros, nada mais é do que estabelecer aquilo que é decorrente da Constituição, ou diretamente aquilo que está na Constituição, na imposição de limites. Então, o que aconteceu foi isso. Eu sei que a minha liberdade de manifestação de pensamento, a minha liberdade de associação, a minha liberdade de locomoção, todos esses aspectos têm limites. Eu não posso entrar numa UTI de um hospital, ou por razões óbvias. Eu não posso entrar numa instalação militar na hora que eu quero, por razões óbvias. Eu não posso entrar no Palácio do Planalto, numa sede de um poderes, na hora que eu quero. Isso é uma limitação à minha liberdade de vir? Sim, é a minha limitação.
a uma liberdade de ir e vir. Claro, quando veio a pandemia, eu não podia me locomover, eu não podia estar em locais com aglomerações. Isso é limitação? Sim, é limitação e é constitucional. Não há, é legal, não há nenhum problema relativamente a isso. A liberdade de expressão, na verdade, ela se insere também nesse âmbito das outras liberdades, inclusive das liberdades privadas. Eu posso agredir a pessoa com minha mulher dentro de casa, meu marido, ou meu filho, meu pai, um idoso? Não posso. Na verdade, eu não posso tratar como eu quero. Na minha vida privada, na verdade, nas minhas relações privadas, eu tenho uma imposição de limite. Descabido eu querer reivindicar, como alguns fazem, o direito, por exemplo, de ser racista, de ser supremacista, ou de postergar mentira. Aliás, Nassif, já nos anos 80 ainda, o Tribunal Federal Constitucional Alemão, analisando os pedidos, né, de que a negação do Holocausto estaria protegida pela liberdade de manifestação de pensamento, o Tribunal Federal Constitucional Alemão foi muito claro. A liberdade de manifestação de pensamento não protege a afirmação falsa sobre fato historicamente comprovado, onde ainda tem testemunhas vivas e documentos. Tá. Isso foi estabelecido ainda nos anos 80, eu não sei porque essa celeuma toda. Então, eu creio que o Supremo Tribunal Federal, eu já tenho dito isso várias vezes, começa a consolidar a sua orientação jurisprudencial no sentido mais moderno que se tem, da compreensão a respeito da liberdade de manifestação de pensamento e essas grandes redes sociais que são capazes de interferir em quaisquer dos processos decisórios. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, por essas duas razões, tanto a razão processual quanto a razão, como a gente chama, do mérito material do direito, não há o que reparar na decisão do ministro Alexandre de Moraes. É isso. Antes de passar a palavra a Paloma, deixa eu só colocar aqui um trecho do que o Lula falou hoje. Qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência.